O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem, e ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos caminhando para a conclusão do nosso ano litúrgico. Você sabe que amanhã nós celebraremos a festa de Cristo Rei do Universo, coincidindo com a 34ª semana do tempo comum, concluindo o nosso ano litúrgico. E é natural que as leituras, elas nos levem justamente a refletir não sobre o fim, mas sobre a finalidade da nossa vida. Por que nós existimos e para que nós existimos? Porque o conteúdo, por exemplo, desse evangelho que nós acabamos de ouvir, ele justamente aponta para uma visão mais purificada sobre a vida eterna. Uma visão purificada que muitas vezes nós precisamos também vivenciar. Ainda bem que fizeram essa pergunta para Jesus, porque isso também clareia um pouco a nossa ideia de achar que a vida eterna ela seja uma projeção do que nós imaginamos. Que a vida eterna seja uma melhoria dessa vida, né? Seja uma forma de aperfeiçoar um pouco a nossa existência aqui, para poder passar para o lado de lá, né? A vida eterna é muito mais do que isso. E interessante que o que aparece na liturgia da palavra de hoje nos aponta a entender que a vida eterna, e se eu quero entrar na vida eterna, eu preciso já aprender desde agora que a vida é um dom, ela não é uma posse. A vida eterna com Deus, ela é puramente dom, ela é totalmente dom. E nós já precisamos aprender a viver a nossa vida no agora como um dom para os outros. A vida não é posse, nem de pessoas e nem de coisas. Por que eu estou dizendo isso? Porque tanto na primeira leitura, quanto no Evangelho, apareceu uma expressão que nos ajuda a compreender isso. Porque o rei Antíoco, caindo em si, percebendo as coisas horríveis que havia feito no passado, ele lembrou que ele tinha cometido tantas iniquidades que praticou em Jerusalém, e diz a palavra: apoderei-me de todos os objetos de prata e mandei exterminar sem motivo os habitantes de Judá. Veja a relação que ele tinha com pessoas e objeto. A palavra usada aqui é apoderei-me.
Mesma palavra que aparece no contexto do Evangelho, só que infelizmente a tradução em português perdeu ela pelo caminho. Porque não é casar-se com a viúva, é apoderar-se da mulher do irmão. A palavra que é utilizada no Evangelho é aquele que morreu, então o próximo irmão apodera-se da viúva, da mulher do seu irmão. Mesma palavra. Percebam que também é importante notar o grupo que se aproxima de Jesus para fazer a pergunta. São saduceus. Os saduceus, eles faziam parte da antiga aristocracia de Israel, eram grandes proprietários de terra, eram pessoas de posse, eram pessoas que só aceitavam o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Eles não aceitavam os profetas. Será por quê, né? Os profetas que pregavam contra a injustiça, né? Contra o poder, contra a ganância, não sei por quê que não aceitavam os profetas. Mas esse era um grupo, esse era o grupo dos saduceus, e o detalhe, não acreditavam na ressurreição. E aí é este grupo que se aproxima de Jesus para colocar esta pergunta, porque para eles a vida é nesse plano aqui, ó, imanente. A vida é só ter bens, a vida é só manter status, a vida é só manter poder, a vida é só ostentação. Não é diferente, né? Nos tempos de hoje. Muitas vezes nós encontramos por aí cristãos que muitas vezes vivem a vida nesse nível aqui, ó, não é? Nesse nível. Não estão nem aí para aquilo que é a vida eterna. Não estão nem aí para o pós-morte. Não é? Muitos que são célebres aqui nesse mundo, né? Famosos, cantores, né? Tem pessoas que quando morre, às vezes um cantor famoso, né? Nossa, agora está cantando lá com os anjinhos no céu, né? A pessoa cantava aqui na terra, cada música, que você tem que tapar os ouvidos de tanto lixo. Como é que a pessoa vai cantar a glória de Deus? Como é que vai fazer parte do coro dos anjos? A gente precisa entender que nós um dia vamos prestar contas da nossa vida para Deus. A vida eterna não é só uma melhoria desta vida aqui, como se nada tivesse existido, como se não tivéssemos feito nada, e agora nós estamos lá na glória de Deus cantando os seus louvores. Não, Jesus chama a atenção justamente para colocar os pés dos seus discípulos no chão. Nós precisamos plantar no hoje e no agora o que vamos colher depois. É claro que é uma ruptura a nossa passagem para a vida eterna. É claro que é o totalmente outro que nós vamos encontrar. A vida eterna não é só uma reanimação do nosso corpo, né? Jesus reanimou alguns que ele encontrou, né? O filho daquela viúva de Naim, o seu amigo Lázaro, a filha de Jairo. Aquilo foi uma reanimação, porque depois eles morreram de novo. Mas a ressurreição, nós não podemos nem imaginar o que seja a ressurreição. Nosso Senhor nos mostrou um pouco sobre aquilo que são as propriedades, tanto do corpo, mas da vida no pós-morte. Mas nós precisamos já no agora nos preparar para esse encontro definitivo. Por isso que Jesus alertou os seus discípulos e mostrou justamente não só para os saduceus, mas para todos nós que a vida é um dom. E eu preciso frutificar esse dom. Eu preciso me doar nessa vida. Ele disse, quem perder a sua vida vai ganhar depois. Então a vida não é se apoderar das pessoas e nem das coisas, mas a vida é doar-se, entregar-se inteiramente. E tanto o nosso início não é um início do nada, como também o nosso fim não será um fim desesperador. Ao nos preparar para o início do advento, na conclusão desse ano litúrgico, nós abrimos os nossos olhos e percebemos a vocação que nós recebemos. Nós viemos de Deus e para Deus nós caminhamos. Por isso que ao celebrar a Eucaristia e sobre esse altar, nós vamos tocar indignamente, numa antecipação daquilo que nós vamos viver no céu, a nossa união profunda com o Senhor. O mistério eucarístico aponta para nós o nosso destino, a nossa meta,
a finalidade da nossa vida, que não está nesse mundo, mas está na vida eterna com Deus. Abaixe por um instante a sua cabeça. Coloque-se na presença de Deus. E hoje, ao celebrarmos esta liturgia, peça esta graça para Deus. Eu quero viver, Senhor, esta vida aqui biológica como uma escola do amor, uma escola do dom, uma escola da gratuidade, sabendo viver nesse mundo relacionamentos profundos com as pessoas, seja no sacramento do matrimônio, seja nas relações familiares, relações de amizade, de amor fraterno, sabendo viver profundamente a minha entrega ao Senhor nessas pessoas, me doando, me gastando por elas. Mas também ensina-me, Senhor, a me relacionar com as coisas desse mundo, o dinheiro, os bens materiais, as realidades temporais nas quais nós estamos hoje inseridos, mas sem apegar o nosso coração a isso. Tudo é dom, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a viver nesta ótica, a ótica do dom. Eu recebo as pessoas como um dom, eu não as possuo. Eu recebo os bens desta terra como um dom de Deus, uma dádiva de Deus, eu não os possuo. Para que, quando, Senhor, vier a nossa morte, ou o Senhor vier na sua vinda gloriosa, o Senhor encontre o nosso coração livre. O Senhor encontre o nosso coração totalmente desprendido das coisas desta terra, para irmos ao Teu encontro definitivo na vida eterna. Obrigado, Senhor, por esta palavra que desperta o nosso coração. Obrigado, Senhor, por esta palavra que nos coloca nesta dinâmica do amor e da gratuidade. E agora, sobre este altar, o Senhor se entrega gratuitamente a nós, nos ensinando mais uma vez que a nossa vida é um grande dom. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.